Olá pessoal, na disciplina Química Orgânica 1, nós iniciamos estudando a teoria estrutural dos compostos orgânicos. Nessa teoria estrutural teremos vários tópicos, teremos as ligações covalentes, falaremos um pouco da teoria de Lewis e suas limitações, introduziremos o conceito de hibridização, a teoria de repulsão dos pares de elétron que nos ajudará a entender a geometria das moléculas. Falaremos sobre as diferentes representações das moléculas, sobre as cargas formais, o efeito indutivo, o efeito de ressonância, as forças intermoleculares e a aromaticidade de compostos orgânicos. Iniciaremos fazendo um questionamento muito importante. Por que as substâncias ao nosso redor se comportam diferentemente? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você pegar uma pedra de sal de cozinha, você perceberá que trata-se de um sólido duro, frágil, de alto ponto de fusão, acima de 500 graus Celsius, que conduz corrente elétrica somente quando fundidos ou dissolvidos em água. Por outro lado, se você pegar uma cera de vela, junto com a maioria das substâncias covalentes, eles apresentam baixo ponto de fusão, são macios e não são condutores de eletricidade. Porque o diamante, como uma exceção, possui pontos de fusão elevadíssimo e são extremamente duros. E porque o cobre e outras substâncias metálicas são brilhantes, maleáveis, capazes de gerarem fios, capazes de serem moldados, capazes de conduzir uma corrente se fundido ou sólido? A resposta para esses questionamentos está no tipo de ligação dentro de cada uma dessas substâncias, as quais serão responsáveis pelo comportamento das substâncias. Em outras palavras, as características físico-químicas das substâncias estão diretamente relacionadas ao tipo de ligação química que elas fazem. Em nível atômico, podemos distinguir um metal de um não metal com base em várias propriedades que se correlacionam com a posição na tabela periódica. Vocês já devem ter estudado em química geral que os átomos são distribuídos em uma tabela periódica de acordo com a sua similaridade e propriedades, as chamadas propriedades atômicas. Em destacado em azul temos os metais, temos os semimetais destacados em verde e temos os não metais destacados em amarelo. Falando em ligações químicas envolvendo esses átomos, 3 tipos de ligações são resultantes de 3 formas de combinação entre 3 diferentes tipos de átomos. Podemos ter uma ligação envolvendo um metal e um não metal. Vamos pegar, por exemplo, o sódio e o cloro. Nesse caso, teremos a formação de uma ligação iônica. Podemos ter também a ligação entre 2 metais, exemplo, carbono e flúor. Nesse caso, resultará em uma ligação covalente. E também podemos ter ligações entre metais, no caso exemplificado, o átomo de ferro, levando à formação de uma ligação metálica. Falando especificamente da ligação iônica, embora a ligação iônica não tenha tanta relevância dentro da química orgânica, exceto naqueles sais que são formados em reações ácidos-base, a ligação iônica é caracterizada pela transferência de elétrons entre os átomos com grandes diferenças de suas tendências para perder elétrons e para ganhar elétrons. Vocês se lembram da química geral que os metais têm uma baixa energia de ionização, ou seja, eles perdem elétron muito facilmente, enquanto os não metais têm uma elevada eletroafinidade. Já os não metais têm uma eletroafinidade altamente negativa, ou seja, liberam energia quando recebem elétrons. E por que eles fazem isso? Os metais e os não metais doam e recebem elétrons respectivamente para adquirirem configuração de gás nobre mais próximas a ele. Por exemplo, o átomo de hidrogênio, ao receber um elétron, adquire configuração eletrônica do hélio. No caso do sódio, ao perder um elétron,
ele adquire configuração eletrônica do gás nobre neônico. Consequentemente, adquirem 8 elétrons nas suas camadas de valência, obviamente excetuando-se o hélio, e isso lhes traz uma estabilidade diferenciada. Vamos falar aqui um pouquinho então de uma ligação metálica, só para a gente relembrar o que vocês já viram com certeza em química geral. Numa ligação que se dá entre um metal e um não metal, o não metal é muito mais eletronegativo do que o metal. Por consequência, há uma transferência de elétron do sódio em direção ao cloro, gerando dois íons, um íon positivo chamado cátion, que é o sódio, e um íon negativo chamado cloreto. Estes íons de cargas opostas se atraem mutuamente, levando ao que a gente chama de uma ligação iônica. Este par iônico vai se organizar dentro de um retículo cristalino, onde as atrações são maximizadas e as repulsões são minimizadas, levando à formação de uma matriz tridimensional ou sólido iônico. Ligação iônica, todavia, não pode resultar de uma reação entre dois não metais. E por que isso não acontece? Porque se analisarmos a diferença de eletronegatividade entre os elementos considerados não metais, vamos perceber que não há uma diferença de eletronegatividade segundo a escala de Pauling. Então você olha nessa tabela periódica que aqui está representada e tem números embaixo de cada elemento químico. Esses números representam o valor de eletronegatividade baseado na escala de Pauling. No exemplo anterior da formação do NaCl, vejam, o sódio 0,9, enquanto o cloro 3. Há uma diferença de 2,1 em eletronegatividade, o suficiente para que o elétron saia do átomo de cloro e vá para o átomo de cloro, suficiente para que o átomo saia do átomo de sódio e vá para o átomo de cloro. No caso de eu pegar uma ligação entre o carbono e o cloro, percebam, essa diferença cai apenas para 0,5, o que não é suficiente para que a transferência ocorra. Mas se sabemos que existe a ligação carbono-cloro, qual seria a essência desta ligação? A essência dessa ligação é o que a gente chama de uma ligação covalente, onde elétrons não são transferidos de um átomo para outro formando um par iônico. Nesse caso, os elétrons pertencentes a cada átomo são compartilhados, igualmente atraídos pelo núcleo do próprio átomo, quanto pelo núcleo do átomo vizinho. Esse desenho representa este comportamento. Então veja, nós temos o átomo à esquerda com o núcleo e a representação de uma nuvem eletrônica. O mesmo acontecendo do lado direito. À medida que esses átomos se aproximam, o núcleo do átomo da esquerda começa a sofrer atração da nuvem eletrônica do átomo direito e vice-versa. Também temos um ponto onde há repulsão entre as nuvens eletrônicas quanto a repulsão entre os núcleos, por estes terem cargas idênticas. Então, por consequência, esta atração simultânea de um núcleo pela nuvem eletrônica dele mesmo, quando pela nuvem eletrônica vizinha, faz com que os dois átomos se mantenham próximos. Isso é o que a gente chama de uma ligação covalente. E quando se dá essa ligação covalente? Ela é formada quando dois átomos com diferença de eletronegatividade muito pequena ou zero compartilham um ou mais pares de elétrons. Vejam esse esquema. Nós temos aqui um diagrama de energia, onde na escala X nós temos a distância internuclear, que separa os dois núcleos dos dois átomos aqui de hidrogênio, e no eixo Y nós temos aqui a variação de energia que ocorre à medida que esses dois átomos de hidrogênio se aproximam. Então, esse diagrama de energia vai representar a variação energética em função da distância internuclear entre os dois átomos de hidrogênio, até que a molécula diatômica H2 se forme. Então, veja bem,
temos os dois átomos de hidrogênio. Quando eles estão muito distantes uns dos outros, não há atração do núcleo de um pelo elétron do outro e vice-versa. Como consequência, temos o nosso mínimo de energia, zero. A energia é nula. À medida que a distância internuclear vai diminuindo, também vai diminuindo a energia, o perfil energético da molécula, até chegarmos em um mínimo de energia. Nesse mínimo de energia, há o equilíbrio perfeito entre a atração das cargas opostas núcleo-nuvem eletrônica e a repulsão entre as cargas iguais, ou seja, nuvem eletrônica e núcleo. Se eu tentar diminuir ainda mais a distância entre esses dois átomos, ocorrerá um aumento abrupto de energia, resultante da repulsão entre as cargas iguais. Então, neste ponto exato, nós temos aqui a definição do comprimento da ligação. Então, podemos ver que o comprimento da ligação, que é a distância entre os dois núcleos na molécula de hidrogênio, é 0,74 angstrom. E quando essa molécula se formou, houve uma liberação de 435 kJ por mol em relação aos átomos isolados. Portanto, se eu tiver uma molécula de hidrogênio H2 e quiser quebrar a ligação formada entre os dois átomos de hidrogênio, eu deverei fornecer a ela os mesmos 435 kJ por mol. Isso não acontece só para a molécula de hidrogênio, é apenas uma representação para que vocês entendam a variação energética que ocorre quando dois átomos isolados se unem compartilhando elétrons para levar à formação de uma ligação covalente. Em resumo, sempre a formação de uma ligação covalente resultará em uma liberação de energia, um processo exotérmico. No sentido oposto, se eu quiser levar à quebra de uma ligação, eu terei que fornecer igual quantidade de energia. Na chamada teoria de ligação de valência, a ligação covalente é descrita como um par de elétrons compartilhados após a sobreposição de orbitais atômicos de dois átomos. Então, esta é a ideia básica da teoria de ligação de valência, a qual descreve como ocorre a formação de uma ligação. Os átomos seriam representados agora por esse círculo, que representa um orbital atômico, ou seja, onde existe a probabilidade de um elétron ser encontrado. Então, esses dois átomos isolados, quando eles começam a aproximar-se um do outro, ocorre a sobreposição, um overlap dessas regiões eletrônicas, de modo a formar agora um orbital molecular, onde os dois elétrons estão agora presentes ou podendo ser encontrados em uma região maior entre os dois núcleos. Então, temos agora um orbital molecular. Veja, esse vídeo mostra, de modo simplificado, esquemático, uma representação dos dois orbitais S se aproximando para levar à formação de uma molécula de hidrogênio. Vamos rever o vídeo? Temos dois orbitais S que vão se aproximar segundo o mesmo eixo. Vejam que eles começam a se sobrepor a um overlap dessas regiões. Então, os dois orbitais atômicos, onde havia a probabilidade de encontrar um elétron, se transformam em orbital molecular, onde existe agora a probabilidade de eu encontrar os dois elétrons que são compartilhados por esses átomos. Na formação de ligações covalentes, pode acontecer que outros átomos não metálicos compartilhem pares de elétrons, buscando sempre uma configuração eletrônica mais estável, a mesma de um gás nobre. Então, para isso, ele pode compartilhar um par de elétrons, dois pares de elétrons ou até três pares de elétrons. Quando ele compartilha um par de elétrons, falamos que temos uma ligação covalente simples. Quando ele compartilha dois pares de elétrons, temos a formação de uma ligação covalente dupla, ou simplesmente uma ligação dupla. E quando ele compartilha três pares de elétrons, temos o que conhecemos como uma ligação tripla. As ligações covalentes podem ser polares ou apolares,
dependendo dos átomos que estão compartilhando os elétrons. Vejam aqui nesse caso. Nós temos aqui dois diagramas que mostram a distribuição eletrônica em torno da molécula de hidrogênio e de flúor. Por se tratarem de uma molécula diatômica homonucleares, ou seja, que tem os mesmos átomos compartilhando os elétrons, vemos que não existe razão de haver uma predominância da nuvem eletrônica em torno de um dos dois átomos. Os dois átomos, por possuírem eletronegatividades idênticas, haverá uma simetria na distribuição eletrônica entre esses dois átomos. Por outro lado, quando eu coloco agora um flúor se ligando a um átomo de hidrogênio, no caso do ácido fluorídrico HF, é um composto covalente gasoso à temperatura ambiente. Todavia, sabemos que o flúor possui uma elevada eletronegatividade. É o átomo da tabela periódica com a maior eletronegatividade. Como consequência, esta molécula será polarizada. O flúor, por ser mais eletronegativo, os elétrons tenderão a ficar a maior parte do tempo nas proximidades do átomo de flúor. Consequentemente, o flúor vai ficar com uma densidade eletrônica maior, enquanto o hidrogênio ficará com uma deficiência de elétrons. Em termos numéricos, veja só, o flúor tem eletronegatividade 4 em relação à escala de Pauling, enquanto o hidrogênio 2,1. Sendo assim, veja a representação. O orbital molecular formado pelo compartilhamento de um par de elétrons entre o hidrogênio e o flúor não é mais um orbital simétrico. Existe uma assimetria que faz com que os elétrons fiquem a maior parte do tempo próximos ao átomo de flúor. Isso implica no maior volume nesta região em relação à região ao redor do átomo de hidrogênio. Temos aqui que essa pequena variação na densidade de elétrons deixa o hidrogênio parcialmente positivo e o flúor parcialmente negativo. Representamos essa ligação polar com esse delta negativo sobre o átomo mais eletronegativo e um delta positivo sobre o átomo menos eletronegativo. Esta polarização também pode ser representada por esse vetor, onde a ponta da seta está direcionada para o átomo mais eletronegativo e essa porção, a ponta esquerda da seta, com esse traço, representa o átomo com maior deficiência de elétrons. A separação de cargas em uma ligação covalente, portanto, cria o que a gente chama de um dipolo. Portanto, nós esperaríamos dipolos diferentes nas moléculas covalentes HF, HCl, HBr, HI, uma vez que os halogênios têm eletronegatividades diferentes.